Olá, tudo bem? Tô dando uma configurada aqui. Daqui a pouco nós vamos começar. Olá, Paula. Opa, ela entrou aqui. Tudo bem, Paula? Oi, tudo Oi, bem, e Glauco? aí? Como que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Tava Opa, então tá ansiosa bom. dessa live. Ai, Você é bom, eu também, viu? já fiz vários posts lá. Eu falei, meu Nossa, Deus que do legal. céu. E aí, Nossa, como olha. que foi o dia? Como que Nossa, foi? hoje eu também, hoje eu assisti várias lives, hoje eu fiz bastante trabalho de pesquisa, hoje eu li bastante, hoje o dia foi bem produtivo. Bem, a gente está aproveitando, Mudou na verdade, mesmo. a gente aproveita esse período de corona, né, para a gente acabar lendo um pouco mais, você acaba aprofundando mais em alguns temas, então eu sempre aproveito esses dias aqui, eu falo assim, ah, você assiste televisão? Nossa senhora, eu vou ver um pouquinho da televisão quando eu paro para comer alguma coisa. Eu sento, olho, acabei, já venho aqui para estudar, já venho para. Não paro, não Igual paro. eu. Eu fico o dia inteiro praticamente no computador. Aí eu entro, vou ver algumas mentorias que eu comprei. Aí eu vou lá, assisto. Eu sou fascinada por aprendizado. Detalhe, audiência, não era. Troquei Verdade, a Paulo. TV pelo aprender. Troquei, É isso. foi uma mudança, né? É isso Gradativa. mesmo. Olha, Mas eu tô sabe que sem teve, filtro. mas sabe que teve uma época que, antes de eu começar a fazer estudos aí de mecânica quântica, entrar muito nessa área espiritual, enfim. Nossa, eu se falava assim, ah, vamos ler um livro. Nossa senhora, eu ia para assistir filme, eu gostava de assistir filme. Eu era viciado em assistir filme. E aí, quando eu comecei a estudar, meio que foi um despertar, teve uma mudança, como falo, de paradigma muito grande. E, nossa, eu praticamente hoje, você fala para você que eu assisto filme, minha esposa está aqui, ela pode até confirmar. Oi, Mas sim, dona. eu ficava assistindo filme, o pessoal falava comigo e eu não prestava atenção. E graças a Deus tive essa mudança de chavinha que foi muito bom para mim. Foi um crescimento, né? O crescimento espiritual. É, Olha o crescimento espiritual vindo aí, né? Quer dizer, houve o detalhe. despertar. O Glauco, Exato. o mais importante é que a gente não sente falta, tá, galera? A Não, gente não sente falta. É uma busca sim. por um conhecimento, por um saber a mais, para colocar em prática nas nossas vidas, para que a gente possa hoje estar aqui falando um pouquinho mais de algo que a gente experienciou e está dando muito certo. É uma virada de chave que muda todos os degraus da nossa vida, não é só o aprender, mas a gente aprende e coloca em prática no relacionamento, a gente aprende e Exato. coloca em prática na nossa profissão, e assim a gente vai indo, né? E aí a espiritualidade é isso, é você se se encontrar, né? Porque tem Exato. totalmente a diferença de o que é ser um espiritualista. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o que é ser um espiritualista? Espiritualista é uma pessoa que encontra o ser humano e começa a ver ele com outros olhos, não é com um olho de julgamento, mas sim com o olho de Exato. encontrar nele um ponto positivo. E aí você encontra no filho, você encontra no esposo, você encontra no amigo, e assim você vai indo. Então, assim, as pessoas falam assim: ah, Paula, mas você não é evangélica, você não pratica uma religião? Sim, eu nasci num lar cristão, tá? Porque os meus pais me colocaram num caminho lindo. Eu sou muito grata a eles por isso, mas no decorrer da minha vida eu fui fazer o meu autoconhecimento, que é o que você fez também, Glauco. Provavelmente você também já veio de uma religião, né? Porque Católica, eu nasci na católica, eu vim de berço católico. Só que é aquele negócio, né? Naquela época a família inteira ainda é católica, né? Mas eu entrava na igreja, eu via a missa do padre, eu não sentia nada. Era alguma coisa dentro de mim já falava, Glaucio, você precisa buscar mais.
E eu vim, né? Eu era como muitos que sentavam no banco, ah, já terminou? Vamos embora. Entendeu? Sentando, ah, vamos embora. Eu fiquei isso por anos, 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 né? E tem uma história bacana. Outro dia eu estava conversando com minha esposa, eu falei para ela que ela foi responsável por essa mudança de chavinha. Olha Porque que quando eu lindo. reencontrei ela curtia, não é curtia, ela estava na presbiteriana e falou, vamos lá. E no momento eu fiquei um pouco reticente. Não, não, mas vamos, vai, vamos abrir, vamos tentar ver de um outro ângulo. E a forma como o pastor lá explicou, eu entendia algo que eu nunca compreendi, que é na verdade a Bíblia. Ele colocou a Bíblia com os dias atuais, e aquilo foi que nem eu falei, nossa, agora eu estou entendendo o que significava aquilo da época passada, o que tem que a ver com o presente, e aí começou a me despertar curiosidade, né? Não que eu gosto de tempo, não, mas a forma como ele expôs, para mim foi um despertar, e ela foi um precursor muito grande para mim, né, nesse sentido. Ela meio que botou eu no caminho, botou eu no eixo, e daí para frente conhecimento atrás de conhecimento e não parei mais, né? E E esse o que é o que é bacana, bom né? é assim, a minha família, metade são protestantes e a outra metade são Uhum. católicos, né? Eu tenho até 4 primos padres, né? Que eles têm, Nossa, que ficam nas suas bacana. paróquias. Eu tenho 4 primos padres. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho nada contra a religião. Eu acho que a Não, religião, ela imagina. é, Se eu tiver aqui ela numa é algo, presbiteriana hoje, eu vou, né? Tem. ela é algo que acrescenta na vida das pessoas. A única diferença de ser espiritualista por ser um religioso é que o religioso ele segue dogmas e Exatamente. regras, né? Então, o religioso, Exatamente. ele tem na cabeça dele que se ele não fizer tal coisa, ele é condenado. Se ele não fizer tal coisa, ele é Uhum. punido. E a espiritualista não. A espiritualista, ela pensa assim, com o meu erro que eu aprendo. Então, Exato. não é que você é espiritualista, você vai sair errando. Não. Uhum. Todo mundo. Quem é religioso, quem é católica, quem é espírita, qualquer outra religião que eu não citar aqui, sabe o que é certo e errado. Exatamente. Então, não é que você não Exatamente. precisa de uma religião. A religião é bom para você louvar. Você está numa egrégora muito grande, com várias pessoas que você gosta, cantando um louvor, um hino, que, que eu vou, a gente canta hinos e louvores, né? E outros é louvor, enfim. Não importa assim, o termo que usa, mas o importante é como que você acessa essa espiritualidade. Tem pessoas que é religiosa só dentro da igreja, não consegue ser religiosa fora. E o espiritualista não, ele é espiritualista onde ele estiver. Se ele estiver aí com você conversando na tua casa, ele vai ser espiritualista, ele vai encontrar pontos positivos da vida em você, diferente do religioso que vai começar a procurar erros para citar versículos bíblicos para dizer isso está errado, aquilo está errado. E o espiritualista, ele já é diferente. O espiritualista, automaticamente, ele analisa seu lado emocional, seu lado mental, e começa a olhar para dentro, não para fora. Quem olha para fora, só vê erros. Você tem que olhar para dentro de você e começar a analisar o que dentro de você está errado, porque o erro não está aqui fora. O erro está Uhum. dentro. E eu conserto dentro, automaticamente eu conserto fora. E o que as pessoas não entenderam ainda é que dentro delas existe um poder. Não é esse poder, é um poder que elas já nasceram com isso. Só que elas não acessam por algumas turbulências mentais. Quais são as turbulências? Preocupações, ansiedades, medos. As pessoas que têm medo, elas duvidam da própria fé. Eu vou dar um É o exemplo. paradigma, né? É o paradigma, né? São as crenças Exatamente. limitantes, crenças de que, se eu fizer tal coisa, alguém vai me punir por isso. Se eu fizer tal outra, é como se a gente tivesse assim, pensando, não, por favor, que todos estão aqui assistindo conosco, que entendam que aqui nós não estamos para defender nenhum nem outro, nem falar mal E de nenhum nem outro. A gente está seguindo uma linha de pensamento e raciocínio, tá? Até queria que as pessoas aí dessem um joinha, tudo bem com a gente aí, manda coraçãozinho que a gente ama, nós manda mulheres um joinha amamos para nós aí. coraçãozinho. Vocês estão gostando do assunto. Porque, na verdade, o tema é exatamente isso, né? A questão da espiritualidade, né? E como que isso afeta a nossa vida. Então, o que nós vemos hoje são muitas crenças limitantes, muitos paradigmas, que às vezes a crença está assim, se eu fizer algo para esse lado, meu Deus vai me punir. Se eu fizer para o outro, meu Deus, é como se a gente tivesse vários deuses
né? Que na verdade não existe, é uma coisa só, uma consciência única, e E, tivesse vários deuses e cada deus é pune de uma forma, né? Então, a espiritualidade, ela vem para mostrar um pouco que não é por aí, né? Não existe N exatamente. deuses, né? Não existe E N deuses, né? quando as pessoas se tornam espiritualistas, não é que elas se tornam, elas já são. Elas só não Elas já têm acesso, são. elas já são, elas já nascem com essa espiritualidade. Porque tem muitas pessoas que falam assim, caramba, eu, eu já vivi isso, não era uma intuição. Então, é uma espiritualidade que já está te avisando sobre algo que vai acontecer. E aí você fala assim, caramba, eu sabia que ia acontecer isso. Então, assim, o que eu entendo, eu estou dizendo de mim, eu não estou aqui para agredir nenhuma religião, longe de nós isso. É um ponto de vista, porque assim, ó, como eu falei no início, eu nasci num lar cristão, né, protestante, muito rígido, então algumas coisas não poderia fazer, porque se fizesse seria punido. E eu É o Deus. trouxe, exatamente, e eu trouxe isso comigo, como muitas pessoas trazem consigo aquilo, se eu fizer, eu vou ser punido. E isso, gente, afeta a nossa vida, que vocês não têm noção. Até no profissional, porque às vezes fala assim, não vai dar certo isso. Você já começa a profetizar com medo de fazer algo, porque você já acha que é algo pecado, é errado, você vai ser punido por isso. Não. A espiritualidade, ela te empurra. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, em algum momento, já sentiu vontade de fazer algo na sua vida profissional e por algum momento a pessoa ficou, como que eu posso te falar? Paralisada, porque o medo paralisa, mas esse medo ele vem do quê? Ele vem de crenças que os nossos pais colocou, os dogmas religiosos colocaram. Porque se você analisar tudo que você tem medo, ele vem de algum lugar. De algum lugar esse medo. É, Se você tirar, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu, Paula, se eu tá. tirar a minha religião, se eu tirar tudo que os meus pais me ensinaram, o que sobrou da Paula? Tá vazio. E aí eu vou buscar um preenchimento daquilo que eu acredito, dentro dos meus princípios. Regras foram Uhum. feitas para ser quebradas. Princípios não. Princípios você segue, né? Que são princípios que formam teu caráter, são princípios que formam tua conduta. Então você vai seguir. Então você ser espiritualista é você ser já um espiritualista quando você nasceu, você já foram colocados isso em você, né? É que nem a gente fala da palavra ser humano. Antes de ser humano, ele é um ser espiritual, um corpo humano, que coisa todas as emoções, que sente tudo, e ali ele vê o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, muitas pessoas não têm ideia do que é uma dualidade. Eu não tinha. Você tinha ideia do que era uma dualidade? Na minha Imagina, religião, quando eu eu frequentava, nem entendi o que é isso, imagina. Eu comecei a entender depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, né, essa balança da dualidade, né? E aí que eu comecei a compreender. Falei, puta, mas como que as coisas acontecem em nós mesmos, né? E não é culpa de ninguém, somos nós que fabricamos isso, como fala, eu até falo bastante na questão da lei da atração e tal. Nós mesmos atraímos as coisas para para nós, né? E a lei da dualidade é essa, né? Às vezes nós estamos muito felizes, muito tristes. E, na verdade, essa balança, né? Essa balança interna nossa é para mostrar quais são os caminhos e o que a gente tem, o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Às vezes a gente está muito exatamente. alegre ou muito triste. Poxa, a balança está me falando, essa dualidade está me falando, meu eu interior já está falando comigo. Se eu prestar atenção, eu falo, nossa, está doendo, fazendo tal coisa. Opa, peraí, se está doendo, não posso. Eu vou atrás da dor? Por que eu vou atrás da dor? Não tem lógica, né? Então, peraí, então vamos parar de fazer aquilo que está me doendo, né? Ou, tô muito alegre. Calma, calma, segura. Desce, vamos equacionar isso. É a dualidade nossa, né? E a dualidade Exatamente. é uma coisa dentro de nós que, E que, as que põe a gente no pessoas caminho, na verdade, né? E as pessoas, elas olham para ela e automaticamente elas são muito boas, elas são muito Uhum. iluminadas, elas são muita paz, elas são Né? muito amor, mas elas também são o outro lado da moeda. Sim, Porque se exato. você parar para pensar, eu vou até citar um versículo bíblico aqui que eu acredito que muitas pessoas já ouviu, se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez, que quando Jesus Cristo estava junto com os discípulos, Pedro, ele era um homem, chamavam ele até de trovão, porque ele tinha um gênio muito forte, né?
E aí ele fez algo que Jesus não concordou. E Jesus olhou para ele e disse assim: para trás de mim, Satanás. Você está entendendo? A dualidade do mal estava com ele naquele momento. Naquele momento ele era um diabo na vida de alguém. Tinha cortado a orelha de alguém. Então ele era um homem mau. Eu costumo dizer, do mesmo jeito que eu sou boa, eu também sou ruim. Do mesmo jeito que eu sou luz, eu também sou treva. Eu resolvi gravar nessa parede, Glauco, eu ia gravar em outro local. Mas o meu eu superior falou, não, grave aí, que você tem que mostrar algo. Gente, vocês são luz, e toda luz tem a sombra. Não adianta fugir dela. Você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar os seus medos, você precisa enfrentar, olhar para você e ver o que é que você está com medo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a minha conta no Instagram, eu estava até conversando com uma amiga minha hoje, em 2015 eu comecei a gravar vídeos. Em 2015. E eu comecei a gravar, e eu olhava para os meus vídeos, eu sou muito perfeccionista, eu já sei que isso não é bom, que o perfeito tem que estar feito, e aos poucos a perfeição ela existe no ritmo da constância. Quanto mais você faz, mais você vai ficando perfeito e vai se aperfeiçoando. E eu não fazia isso. O que eu fazia, Glauco? Eu gravava um monte de vídeo e eu chorava. Gente, é sério. Olha só. Talvez alguém aí se identifique comigo. Eu chorava, eu falava, não, eu não dou para isso. E só que dentro de mim gritava, você precisa colocar tudo para fora que eu te ensinei. E tentava, eu falava, mas por que eu? Por que eu? E eu chorava. E eu tava até comentando com essa minha amiga, e ela até falou, Paula, foi em 2015 isso, que eu fui no apartamento dela, e eu falei assim, vou tentar gravar um vídeo aqui, pelo menos eu tô longe da minha casa, quem sabe eu consigo. E eu não consegui, Glauco. Eles foram pro shopping e eu fiquei sozinha no apartamento. E eu não consegui. Por quê? O medo me travou de uma forma, gente, é assim, eu fiquei totalmente engessada, eu não sabia o que eu falava, e aí eu lembro que eu desliguei o celular, eles demoraram ainda para chegar, e eu falei, agora eu vou fazer o quê? Aí, olha só como que são as coisas. E eu não entendia, porque eu tinha medo, me dava um frio na barriga. Se eu falar para vocês que hoje eu gravo vídeo, igual eu tô fazendo essa live aqui agora com vocês. Eu superei o medo de gravar vídeo. Eu não tenho mais medo de gravar vídeo. E eu falo para as pessoas, gente, põe para fora todo o ouro que você tem. Todo o ouro. Ai, mas porque o medo paralisa. E ser espiritualista, como naquela época eu não era, eu não conseguia acessar os meus erros e falar assim, por que você está sentindo isso, Paulinha? Você está entendendo que quando você começa a olhar com um olhar, não é olhar crítico, é um olhar de compaixão com você mesma. E eu falava assim, eu estou sentindo isso porque eu estou com vergonha. Vergonha de quem, Paula? De quem vai me assistir. Mas quem vai te assistir às vezes não te conhece. E aí, e é engraçado, gente, façam isso. Toda vez que vocês forem fazer qualquer coisa, qualquer negócio, e você se sentir constrangida por qualquer coisa, pergunta para você por que você está sentindo esse constrangimento. E aí você vai... E não é você. Gente, é uma coisa muito... Eu vou dizer assim, é uma coisa muito doida, mas é espetacular, extraordinário, porque para acessar a sabedoria, você tem que acessar a loucura. E é fato, gente, não tem outro. Mas como assim, Paulo, acessar a loucura? É a loucura do medo, que você tem medo de fazer as coisas. Você vai ter que ir lá, acessar lá, para ver o que está acontecendo lá, para você voltar e falar, opa, aqui. E ser espiritualista é isso. Ser espiritualista não é esperar em Deus. O esperar em Deus é de esperançar. Não é cruzar os braços, aí eu vou esperar Deus enviar um anjo aqui. Você é o anjo, você é o milagre. Aliás, isso é o que nós vemos assim, aos montes, né? As pessoas ficam pedindo, sobe escadaria, desce escadaria, pedindo. Só que você olhar para a pessoa, na verdade, o que ela está fazendo? O que ela está fazendo exatamente para buscar isso? Ela precisa fazer alguma coisa, né?
Então tem muito disso também, né? Que você acabou de falar, né? Você tem que buscar, você tem que, né? Você Você tem tem que... que fazer alguma coisa, né? Então a E é espiritualidade te bíblico ensina, também, né? né, Glauco? Deus mesmo fala que aquele que bate na porta, ela se abre, aquele que busca, acha. Então, se você não buscar o conhecimento, se você não buscar a sabedoria, mas não é buscar, é buscar a sabedoria para É, você ter um intercessor. Porque quando eu vou fazer qualquer coisa, que eu sinto uma angústia, porque é normal, eu estou num corpo terreno que tem data para é, expirar e hora para expirar. Esse meu corpo, ele tem data para expirar e hora. Eu só não sei a data, eu só não sei a hora. Então eu preciso fazer o exatamente. melhor agora. E a partir do momento que você se torna mais espiritualista do que religioso, porque o religioso, com dogma, você é bloqueada, não adianta. Não estou falando mal do religioso, estou falando algo Não, não. que é a verdade. Então, assim, na minha forma de ver, é que assim, o religioso ele tem dogmas, então ele vai dizer assim, Uhum. oh meu Deus, me ajude. Ou vai lá orar. Só que as religiões não ensinam que não basta orar. Você É, é, tem que agir, você tem que sair dessa imersa. Ai, Paulo, eu tô no fundo do poço. Glória a Deus que você está aí. É aí que eu quero você, para você aprender, para você olhar para você e falar assim: peraí, por que eu estou aqui? Você acredita que as empresas maiores e os grandes empresários maiores, eles surgiram de uma crise? é, É, tá eles vendo? estavam no fundo do poço. Aliás, a gente já pode dar o exemplo de agora, né, Paula? Olha o que nós estamos vivendo. Todo mundo, nós estamos em casa, praticamente as Sim, empresas fecharam, pequenas, médias empresas fecharam, as grandes ainda estão funcionando, senão nada funciona, só que bem reduzidamente. Só que assim, quando a economia começar a voltar, quando começar a voltar, você já pode perceber que vai ter um movimento assim, olha, eu preciso trabalhar, vai girar mais um tempo até eu ter o meu dinheiro para mim começar a poder gastar, ou seja, quanto tempo isso vai demorar? Então, é essa mudança, né? Agora a gente está vivendo um momento de mudança, um momento de transformação, e principalmente na questão espiritual. Principalmente na questão espiritual, porque as pessoas estão indo para a igreja? Não estão. Antigamente, assim, ó, se você não vier na igreja, né, você, né, posso te não falar vai uma receber a coisa? bênção. É, Isso é maravilhoso. Porque as lógico que é. pessoas vão entender que a igreja é um lugar para se dar graças a Deus. Não é é Exato. um lugar para se buscar um recurso, sim, uma palavra, porque a gente precisa, todos nós Sim. precisamos. Mas agora é a hora de você entrar para dentro e encontrar com o seu mestre. Ele está aí, ele só está esperando você entrar. Deus diz assim, Jesus diz na palavra assim: fecha a porta do teu quarto e ceia você comigo. Só que É. as pessoas, a porta do quarto é lá dentro, é dentro do seu tempo, o seu tempo é aqui. Então, assim, ó, hoje as religiões, a maioria estão todas fechadas. Inclusive a que eu frequento desde pequena. Elas estão Sim. todas fechadas. Porém, eu sinto a presença do Espírito Santo, ou do Eu Sou, como algumas pessoas queiram chamar, dentro da minha casa. Eu sinto a presença dele quando eu olho para algo e eu começo a agradecer. Eu sinto a presença dele quando eu falo, pai, me dá sabedoria porque eu preciso sair daqui. E hoje a gente vê que os grandes empresários, eles buscam muito dessa sabedoria. Uhum. Entendeu? Tem pessoas que fecharam um restaurante, o que dá para fazer? Não tem como a pessoa ir lá. Ok, então vamos pegar e fazer um delivery nos finais de semana. Tem gente que não gosta de cozinhar no domingo. É. Então você começa a criar coisas e diferenciada para chamar, porque é inovação. Inovação é algo que faz a tua empresa crescer. Então a gente tem outras Exatamente. plataformas que você consegue colocar o teu produto lá e fazer isso expandir. E ser Uhum. espiritualista é você olhar para dentro do problema e encontrar o quê? Outro problema? Não. Encontrar a Não. solução. Porque se você ficar focando num problema, você vai chamar. Ai, Mais perdi as problema. contas. Vários. Porque é bíblico. Um abismo chama outro abismo. É a lei da Então, atração, né? É a lei da atração. Nós para somos um você ter uma imã, ideia, né? exatamente. Eu trabalho com proteção veicular. Eu tenho uma equipe no Brasil todo que trabalha com proteção veicular. A gente, Uhum. nós todos, não tem como fazer vistoria de carro. Não tem como, porque para fazer vistoria de carro você tem que sair e ir lá fazer. Né? Então, o que, Presencial.
que eu, na hora ali, que eu pensei? Eu fui para dentro, eu fui buscar a solução. Peraí, vamos fazer home office. Todo mundo entra em home office, e aí você vai fazer cotação online, e você vai mandar em PDF como o cliente faz essa vistoria. O cliente faz a vistoria, o cliente manda o contrato. Se eu fosse olhar por um lado negativo, eu estaria nesse exato momento chorando. E eu estou nesse exato momento vendendo lenço. Exatamente. Você entendeu? E detalhe, e tô criando outras coisas, porque, gente, quando você fica em contato com você e para você, quando eu digo em contato com você e para você, não é quando você está de frente da televisão, não, gente. É você parar um momento da sua vida, refletir, respirar. Tem gente que nunca ouviu a sua própria respiração. Aliás, já é uma pergunta bacana para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Quantas vezes, ou pelo menos hoje, por exemplo, né? Quem parou, né? Quem realmente parou para olhar para si, para olhar assim, o que eu, por exemplo, né? Vou dar aqui, o que o Glauco gosta. Quem é o Glauco? Né? Qual é o meu propósito, né? E parar até para escutar o próprio coração batendo, né? Puxa, sabe? O pessoal fala, eu não consigo meditar. Gente, não precisa. Deita na cama, dá uma relaxada, fecha o olho, começa a perceber seu próprio corpo. Você já está começando a trabalhar sua espiritualidade. E Uma é coisa tão muito. simples. Eu não estou fazendo um exercício, ó, vamos ficar meditando, pernas. Não, estou fazendo uma coisa muito simples. Deita na cama. Mas quantas pessoas aqui, né? Até fala aí, pessoal, quem que já fez isso hoje, já faz isso? Fala aí, comenta com a gente aqui, né? É muito Mas é bom. isso, as pessoas não percebem que precisa se olhar, né? Entender quem é o Glauco, quem é a Paula, quem somos, né? Nós, né? Qual é o nosso propósito? E isso tem que estar muito claro, porque senão você vai definir sua vida é que nem fala assim, você acaba definindo sua vida nas questões materiais. Esquece a espiritualidade. Você E para vai você, ficar focado. para você entender, as pessoas procuram a espiritualidade de uma forma. Ela é tão simples. E ela É, é tão. Como é que eu posso dizer uma palavra aqui, mas não saiu? Ela é tão simples e tão com muita compaixão que quando você começa a acessar, você começa a falar assim, gente, por que eu não encontrei isso antes? E aí entra aquela parte, quando gosta de descobrir a verdade vos libertará. E quando você vira espiritualista, você começa a encontrar compaixão no teu próximo, você começa a encontrar compaixão no seu avô, na sua avó. Não é uma coisa que você é obrigada a fazer. Se eu não fazer, Deus vai me punir. É libertação, você se liberta. E aí você vê que você não tem que fazer por obrigação, você tem que fazer por uhum, amor. exatamente. Quando você faz por amor, você começa a vibrar numa frequência tão alta que nada que queira, vamos dizer assim, te abater, te abate. Porque você fala assim, não, isso aqui não é para mim, eu não aceito isso aqui. E é muito bom. E aí, quando a gente falou na referente à respiração, eu acho que agora é o momento das pessoas sentar. Quem não consegue fazer deitado, faz sentado. Eu, por exemplo, sabe como que eu medito? É, Eu só consigo meditar com música. Não adianta. Eu só trabalho com verdade. música. Eu sou movida à música. Eu só trabalho com música. Eu só medito com música. E eu entro numa vibe, gente. Não sei, eu não sei explicar. É uma vibe É a sua forma que. de conexão, né? Cada um tem uma forma de conexão. É que nem eu. Eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho um áudio, eu ponho o fone de ouvido e ali eu vou meditando. A pessoa está falando algumas coisas, eu já tô. E é para meditação. E eu vou, né? Eu só fico deitado, eu só tô tentando assim, relaxar e tentar me sentir. Ela vai falando, eu vou tentando ter a percepção, mas na verdade é uma forma de me conectar comigo mesmo. Essa é a minha espiritualidade, a forma de me conectar, né, para mim perceber o que está acontecendo com o meu corpo, né? Então, isso é a minha forma, né? Quando eu comecei a meditar, gente, eu vou contar para vocês. Eu recebi um áudio. Eu faço parte de diversos grupos de espiritualidade, de terapia holística, reiki. Eu amo essas coisas. E eu Uhum. recebi um áudio e eu fui ouvir esse áudio.
Só que na época que eu recebi, eu era muito religiosa. E eu não aceitei aquele áudio, mas eu ouvi. Você já ouviu aquele áudio que diz assim: Eu sou Deus em ação, restabelece a ordem divina? Não, não conheço. Depois você procura no YouTube, Deus, eu sou Deus em ação. E eu Eu falei: sou Não, Deus. mas como assim? Isso é uma blasfêmia. Como assim eu sou Deus em ação? Eu não vou ficar repetindo isso. Olha o que um dogma religioso me fez com medo de eu encontrar um Deus menor, que sou eu, e um Deus maior, que é o Todo-Poderoso, o Supremo, que está acima de todas as coisas, do bem e do mal, ele está acima de tudo. Porque ele criou tudo. E eu falava, não, eu Uhum. não. Foi aí que eu conversando no grupo, né, com uma pessoa, não no grupo, mas fora do grupo, no PV, e ela falou, Paula, por que você tem medo? Eu falei, porque na minha religião diz que. Isso lá no começo, gente, lá no começo. Porque a minha religião diz que só existe um Deus. Ela falou assim, continua existindo. Não mudou Continua nada, né? existindo. Não mudou nada. Mas, olha para você ver o medo, gente. Depois que eu Mas deu. desbloqueei, foi uma coisa extraordinária, magnífica, porque eu encontrei em mim o que faltava. Uhum. E aí eu falei assim, tá, ele continua, mas eu vou falar, eu sou Deus em ação? Ela falou assim, você não é? Eu falei, não, eu sou a Paula. Não, você é um Deus em ação. Foi onde ela falou para mim assim, lê 82 de Salmos, versículos 3. Ela me quebrou ali. Porque todo religioso tem que ter um versículo na Bíblia para acreditar em alguma coisa. É a Comigo, prova cabal, né? comigo não era diferente. E aí eu fui ler lá, e lá estava escrito assim, filhinhos, vós sois deuses. Não acredito! E aí foi onde eu comecei a fazer eu sou Deus em ação, restabelece a ordem divina. E aí você começa a falar com as tuas células, você começa a falar com o rejuvenescimento da sua face, você começa a falar com as células do teu cabelo. Né, gente? É magnífico. E aí eu fui aprendendo. E eu falo para você, a espiritualidade é buscar tesouros dentro de você e onde você tem medo. É lá que está todo o ouro. E E o, é e o isso. medo bloqueia, né? O medo bloqueia. Porque o medo é isso, é só a crença que está tão enraizada lá, com histórias que foram contadas lá atrás, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tem um Deus mau, né? Sabe que tem um Deus mau, que se você fizer, ele vai te castigar, vai botar você de castigo, vai bater, sabe? Vai dar cintada no você, vai despedaçar você. É o Deus mau, é a crença, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar mecânica quântica, né? E eu escutei muito o áudio do Hélio Couto, né? E ele fala, né, que tendo uma ilha lá nos Estados Unidos, quando começou a bomba atômica e tal. E aí um cara encostou com um navio enorme lá e as pessoas nunca viram aquilo lá, né? Uma tribo lá isolada numa ilha no meio do Pacífico, né? E aí o que o cara fez? O cara fez um teste, ele foi até lá, tinha um cara que fazia uns experimentos lá de comportamento. O cara colocou um filme do Rambo lá. E ele fala, e as pessoas começaram a viver aquilo lá, que é o Deus Rambo, né? Eu quero chegar onde eu quero. Que as pessoas falaram, poxa, esse é o Deus Rambo, ele mata, ele destrói, ele decapita, ele... é o Deus mau, não existe o Deus bom, é o Deus mau, para ser, então tem que fazer o que ele manda, entendeu? Então tem muito disso, né? O Deus bom, Deus mau, não existe, né? Então os dogmas, as crenças são muito fortes, né? No mundo, na verdade, né? Lógico que isso, graças a Deus, começou a abrir, né? Bastante e começou a quebrar, né, esses paradigmas, que as pessoas começam a procurar mais sobre sua religiosidade interna, né, não externa, né? Sim, exatamente. E no vídeo fala muito disso, né, do Deus bom, Deus mau, né, Deus Rambo, é Olha, complicado. eu tava te mostrando, ó, Hélio Couto. É isso aí, ó, tá vendo? Eu Eu acho que eu já li, ó, adoro. ó, tudo aqui, ó. Ó, esse que é maravilhoso. E aí Nossa, você vai bacana. aprendendo, você vai absorvendo o conteúdo e aquilo que você falou, as pessoas têm uma ideia de um Deus ruim, só que ela Deus esquece ruim. que ela é ruim, É. que o Tá Deus dentro ruim é dela, né? ela.
Porque quando você quer fazer mal para alguém, você faz. Quando você quer falar mal de alguém, você vai lá e faz. Você não vê o que vai acontecer. Você não quer saber. Você quer saber de colocar a sua razão. E ali você acaba assim, é igual Pedro. Igual Pedro, quando Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Ele, oxe. E aí as pessoas ficam procurando diabos, sendo que ela mesma tem que ter uma autoconversa com os diabos dela. Porque as pessoas, elas são ruins quando elas querem ser ruim, elas são luz quando elas querem ser luz, e elas são boas na vida das pessoas quando elas querem. E é isso. Eu acredito, Glauco, isso é um ponto de vista meu, tá? Não tá na Bíblia. Eu acredito que Deus separará o joio e o trigo, é assim. Quem é Deus e quem é diabo. Você é Deus na vida de alguém ou você é diabo na vida de alguém? Você vai fazer o bom. Quando você faz o bem para alguém, ele vai retornar para você. Entendeu? Eu sempre penso assim, quando eu ajudo alguém, eu estou me ajudando. Porque é aquilo que o próprio Hélio Couto fala, todos somos um. Todos somos em vibrações diferentes, mas criado por um único Deus. Então, todos somos um. Então, a dualidade é isso. A dualidade é você lidar com os teus medos, lidar com as suas mágoas, olhar para dentro e falar: eu não quero mais sentir isso, eu perdoo, porque assim, o perdão também é uma prática. Tem a oração do perdão, que é muito boa, eu recomendo bastante que as pessoas façam, quem não consegue perdoar, e vai alimentando isso, né, para você ter o auto-perdão, porque não é uma coisa fácil, mas também não é difícil. Porque se fosse difícil, Jesus não dizia: eis que vós tem que perdoar até o próprio inimigo, vai ter que amar até o seu... então quer dizer que eu tenho que amar quem me fez mal? Não. Você tem que sentir compaixão por aquela pessoa. Porque o perdão é a melhor vingança. Quando você para de emitir uma frequência de raiva, de ódio, e começa a emitir amor, você quebra esse ciclo, porque aqui em cima está amor e aqui está o ódio. Se os dois estão na mesma frequência, vai ficar aquela ressonância e aquele clima muito chato. E quando você está aqui no amor e a pessoa está aqui no ódio, ela não consegue mais acessar porque você mudou a sua frequência. Você está acima disso, não vai afetar mais você, não te afeta. Exatamente. E é isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente sente, com o que a gente pensa, quais são as nossas emoções, por que sentimos, analisar, você é seu autoanálise, você que vai analisar. Deus, tem uma parte na Bíblia que diz assim: eu permito que as aves voem sobre a sua cabeça, mas que nela não faça ninho. Pensamentos. Você vai ter pensamentos ruins, pensamentos de vingança, pensamento de ódio, pensamento de rancor, mas esses pensamentos não pode fazer ninho. Porque se fazer ninho, a prejudicada não é quem você tem raiva, é você. Você vai sair no seu corpo. Eu falo assim, que um bom exemplo disso, se a gente não entende um pouco dessa espiritualidade, como ela afeta a nossa vida, é exatamente assim. É uma coisa que é intrínseca, que é dentro de você, e vamos supor que você está guardando um rancor por uma pessoa que te fez muito mal, e você está guardando aquilo. De repente passa alguns anos e fala: não, eu já perdoei. Será? Será que se separar realmente, sentar na cama sozinho, ficar no quarto e começar a refletir, imaginar aquela cena, será que essa raiva não vai voltar? Entendeu? E aí aí que entra você conhecer um pouco da espiritualidade, que é, na verdade, se conhecer para falar a verdade para si mesmo. Poxa, peraí, não perdoei. Toda vez que eu penso no negócio, o negócio vem. Né? Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Aliás, Paulo, o que as pessoas precisam fazer realmente para adquirir essa espiritualidade? O que você dá de dica para nós? Eu vou dar uma dica porque eu sou uma pessoa, sou canceriana, e canceriana guarda muita coisa, é apegada a muita coisa. Libera isso, libera. Eu fui apegada por muitos anos, e é normal, né? A gente se apegar a fatos, a memórias de alguém, o passado, enfim. E eu fui muito apegada, e isso me bloqueou muito na minha vida. Então, assim, a dica que eu dou é o autoanálise, auto-se conhecer. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, mas aí ainda entra a pergunta.
Uma pessoa fez muito mal, mas muito mal. Como que ela vai conseguir perdoar? Que forma que ela faz isso? E mas Uau, vamos pensar num caso, vamos pensar hoje. Aqui nem assim, eu estava assistindo uma live hoje da minha esposa e de uma diretora lá, de uma amiga dela. E elas estavam falando que a questão da agressão da mulher hoje, que hoje está todo mundo dentro de casa e hoje você tem agressões psicológicas, você tem todo tipo de agressão. Como perdoar uma pessoa dessa? então, ó, eu vou falar por mim, tá? Tá. Eu tive alguns momentos na minha vida de atos imperdoáveis. Uhum. Pessoa que fez muito mal para alguém da minha família. E essa pessoa da minha família morreu. E depois de algum tempo, eu descobri que era tudo uma invenção, que nada daquilo era verdade. E a pessoa morreu de depressão. Nossa. Eu posso contar isso porque foi alguém da minha família. E Meu essa Deus. outra pessoa que acusou também era da minha família. Muito próximo a mim. E o que acontece? Eu fiquei anos sem falar com essa pessoa. Muito tempo. Mas eu não sei o sentimento das pessoas, eu estou dizendo do meu. Eu Uhum. olhava, eu queria sentir amor por aquela pessoa, porque era da minha família, mas as cenas me trazia raiva. Eu olhava, queria sentir amor, mas ao mesmo tempo era dois. Eu sentia raiva e amor ao mesmo tempo. E chegou uma hora que eu não falava com a pessoa, eu não tinha nenhum tipo de aproximação com essa pessoa, e eu comecei a acontecer algumas coisas do lado de lá com a pessoa, e eu falava, não, não quero bem longe, mesmo sentindo amor, porque era uma pessoa que da minha família também. E aí eu comecei a fazer a oração do perdão, eu comecei a pedir para Deus me ajudar a perdoar, porque se eu, como eu sempre digo, a gente tem data para expirar e hora para partir. A gente nunca sabe o dia nem a hora, mas a gente tem data. E eu não queria ir embora com aquilo e aí a pessoa veio para mim, entrou dentro da minha casa, eu recebi, na hora quis me dar uma. É muito difícil, porque é uma pessoa que acabou fazendo mal, não foi diretamente para mim, mas foi com o meu pai. E na hora que a pessoa veio e me pediu perdão, eu não sei como que eu posso te. Eu não senti raiva, porque eu já fazia essa oração há Uhum. um bom tempo. E aí eu só lembro que eu abracei, chorei muito, perdoei. Hoje tenho um amor imenso por essa pessoa. E eu sei aonde o meu pai está. Ele deve estar muito feliz e orgulhoso, porque eu acho que o perdão ele é algo que te liga à energia mais suprema. E a pessoa que não é assim, eu vou perdoar. Tem que perdoar mesmo. Perdoar, não vou dizer que você esquece, você não vai esquecer, mas você não vai ficar dando replay naquilo para te causar angústia. Porque tem Você não gente vai que se dá replay. tornar vítima vítima do seu sua própria causa, né? Não vai se Por tornar isso vítima. exatamente, por isso que a palavra ressentimento vem do ressentir. É como É. você gostou de um filme, você vai lá e volta, vai lá e É. volta, vai lá e volta. E aí Tá você revivendo acaba. aquela. Eu sempre falo para as pessoas, se você precisa perdoar alguém e você necessita, porque o perdão ele também vai abrir portas. Entendeu? O perdão, se você tá com o perdão, se você perdoar, você consegue destravar alguns cadeados financeiros da tua vida. A falta de perdão bloqueia tudo na sua vida. Isso faz parte da espiritualidade. Você tá mexendo dentro de Exatamente. você, né? Faz parte da espiritualidade. E o que acontece quando você perdoa? Quem quer Tudo ser feliz? acontece. Não, agora eu vou fazer a pergunta. Quem quer ser feliz? Eu. É. Quem quer ser rica? Eu. Quem quer ser próspera? Eu. É tudo eu. Então eu tenho que perdoar para me abrir os cadeados que estão fechados. Porque você se compara. Porque quando você tem raiva de alguém, quando você tem ódio de alguém, você fica lá no Facebook. Eu falo porque eu ficava lá olhando a vida Uhum. e ressentindo, olhando a vida. Nossa, a vida tá melhor que a minha. Filha, e xinga. Porque tem muita gente que xinga. E eu ficava lá. E a vida de quem tava uma bosta?
A A gente minha, esquece de olhar no fundo. É, a minha. E aí eu ficava, não, como que pode fazer uma coisa dessa e tá feliz? Na consciência não pesa, não tem arrependimento. aliás, Quem é quantos de nós, né? Quantos de nós não passa por uma situação dessa, né? Quantos de nós, né? exatamente? Tem pessoas que largam da esposa e aí fica lá olhando como que a esposa tá com o novo namorado. É. E a vida da Olha o pessoa sofrimento. começa a andar para trás, porque você acessa energias baixas. Você não acessa energias altas. E era o que eu fazia. Eu ficava olhando. Gente, isso acontece, não é só comigo, não. Com qualquer pessoa. Eu olhava. E aí eu falava, mas não sei o quê. E não é só isso. E eu olhava e falava, e não sei o quê. E eu olhava assim, mas a pessoa tá com a vida boa, mas quem tava na. Era eu. Você Né? sabe o que eu fiz? Fui Palavrão. fazer. Não. Falei, peraí. Eu preciso perdoar. Não, isso não é só esse caso. Eu tinha outras pessoas também que eu tinha um sentimento de raiva, um sentimento de rejeição. Glauco, quando você começa a analisar a tua vida, você quer cortar todos os laços malignos que te prende. Porque a vingança, o ódio e a mágoa não são laços bons. São Nossa. nós. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a analisar. Eu tinha tudo para decolar e eu não decolava. Chegou um amigo meu e falou para mim assim: Paula do céu, o que que você tem? Porque você tem bons contatos. Você conhece gente assim, 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 assim. E aí eu falava, eu não sei. E aí, quando eu comecei a me autoanalisar, eu falei: peraí, eu sei sim. Eu preciso perdoar esse. Eu preciso saber por que que eu fui rejeitada aqui. Por que que eu fui humilhada aqui. E aí eu comecei. Glauco, foi uma corrida contra o tempo. Quando eu descobri. Perdoei alguém da minha família. Perdoei alguém que me rejeitava, que não tinha obrigação nenhuma de me aceitar. Não tinha obrigação. Fui perdoando. Eu não tenho vergonha de falar. Cheguei a entrar no WhatsApp e pedir perdão. Porque a gente sempre acha que o outro tem que pedir perdão, não nós, porque o outro está Não. errado, não nós. Mas quem quer ficar rica? Eu. É. Quem quer ficar bem sucedida? Eu. E quem quer ficar bem? Porque a riqueza não é só de dinheiro, gente. Quando a gente fala rica, é rica você deitar na cama, você conseguir se sentir bem, se sentir plena. Porque eu deitava na cama com raiva, eu deitava na cama querendo matar um, eu deitava na cama, por que fulano? Por que não eu? Olha a comparação. É o E vitimismo, quando né? Aí começa o vitimismo, né? E quando você faz isso, eu lembro que eu peguei o meu celular, eu entrei em contato com uma pessoa que foi uma pessoa que não é que a pessoa me prejudicou. A pessoa não me prejudicou. Eu me deixei ser prejudicada por carregar por tanto tempo um sentimento de mágoa, de rancor, de rejeição. E quando eu entrei em contato com a pessoa, eu pedi perdão. Se me perdoou, não sei. Eu estou perdoada por mim. É. Que na verdade o perdão é como se fosse algo que você tirasse, é uma raiva que você tirasse aquela questão negativa dentro de você. O que a pessoa vai fazer, ou que se ela vai dar risada, Não não importa. importa. Isso é um caminho dele, para ele, com ele. Você tem que seguir o seu caminho para com você. Então você tem que olhar para dentro de Gente, você e falar: eu perdoo, Glauco, estou perdoando, porque eu estou tirando isso do meu coração. Acabou, ponto, acabou. É uma determinação, né? Acabou e não tem mais. Quando você dá a determinação, pronto, aquele peso, você pode olhar para a pessoa, você pode estar do lado da pessoa, a pessoa pode te cumprimentar. Você não vai sentir nada. Que a busca nossa é essa neutralidade, não sentir mais esse pesar. Tudo bem, você não vai esquecer, porque a gente não esquece, a gente não está pedindo para você não esquecer o fato, a gente está pedindo para você não sentir mais o fato. É o sentir o sentimento, né, que a gente fala, né? Não sinta mais o sentimento, porque é ele que corrói. Ele que corrói o nosso espírito, ele que corrói a nossa alma, ele que corrói a gente por dentro. Né? Se a gente não se liberta dele. Esquece a outra pessoa. A pessoa, mas ele não vai me perdoar. O problema é dele. Ele que vai estar com a raiva, ele que vai estar com o sentimento, ele que vai ter que controlar a vida dele. Se controle a sua, né? Se mantenha no caminho da sua. E às vezes as pessoas esquecem. Ela fica comparando, mas ele não vai falar nada comigo. Esquece ele, deixa ele. Ele vai ter o preço dele a pagar, né? e é muito, gente, é muito top as coisas que quando você deixa de lado, claro que para você
Não vou falar assim, você vai chegar agora, vai ligar para a pessoa e vai pedir perdão. Porque você não está É, preparado para isso, você não se autoanalisou. Quando você entra dentro, você auto se analisa. Eu demorei anos para fazer isso. No dia que eu decidi fazer, eu estava preparada. Apesar que quando eu fiz isso, eu pedi perdão, e as pessoas também que fizeram para mim pedir perdão, que no caso desse meu parente que eu falei para vocês, eu perdoei, eu amo de paixão ele, e com certeza ele vai ver nossa live, ele vai saber que é ele, eu amo ele. Meu pai não está mais aqui, mas o meu pai está num estado, numa dimensão maior, e eu tenho certeza que ele está orgulhoso de mim, e eu tenho certeza que no plano que ele está, lá existe perdão. E ele perdoa porque ele já está em espírito. E eu fui atrás da pessoa, pedi perdão, e posso falar uma coisa para vocês? Gente, eu chorei nesse dia muito. No outro dia, no outro dia, gente, é libertador. Eu era a pessoa mais feliz. Porque eu falei, gente, eu não acredito que eu consegui fazer isso. E eu não acredito que a pessoa conseguiu, tipo, entender o meu lado e falar assim, não, segue tua vida, tá tudo bem. Você entende, Glauco? Agora, se essa não, pessoa me perdoou ou não, hoje, não me importa. O importante é que eu me livrei do lixo que eu carregava há anos. exatamente. E E aí que hoje, a e gente. hoje, e hoje ainda você tem que sair limpando os cantinhos, porque você acaba falando, a pessoa interpreta mal, você. Gente, a gente é um ser humano, a gente tem erros e fraquezas. Por isso que Deus fala assim, Exatamente. quem é limpo, limpe-se mais ainda. Se você limpar uma casa hoje, amanhã você tem que limpar de novo. Se você demorar para limpar, cria pó. Agora, você imagina um lixo emocional há anos. Nossa. É isso que a E gente hoje, tem que aprender, né? e hoje eu falo com todas as letras. Eu vejo, porque antigamente eu ficava assim. Por que fulano não é? Por que não sei o que não é? Era assim. Hoje eu olho, gente, eu falo assim, meu Deus. Tudo que a gente vive é muito ilusório. É, Tudo que a gente vive é muito ilusório. Até achar que o outro faz, que o outro deixa de fazer é ilusório. A gente acha muita coisa. A gente é o achismo de muita coisa. E quando você volta para dentro, quando você olha para você e fala assim, não, eu não quero ser essa pessoa amarga. Amarga é uma má água. Amargura é uma má água. E água parada dá dengue. E eu fiquei parada por anos. Entendeu? E hoje eu posso falar com todas as letras. Eu agradeço a Deus e agradeço a divindade que hoje eu me conecto com Ele, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu continuo, tenho a minha religião. Quando eu digo que tenho a minha religião, eu tenho a minha religião que eu vou, porque eu nasci, né, nessa igreja. Eu poderia não ir? Posso não ir. Só que eu nasci, é algo que eu gosto, daquela orquestra magnífica, eu amo. Só que antes de eu estar lá, eu estou com ele aqui. E ele vai ensinar você a deixar para trás tudo que hoje te faz sofrer. Porque as pessoas têm eu mania de acredito. cantar no prego, tá doendo e ela continua lá. É, continuava. Eu não sei, é uma prisão. Não é que eu não sei, pelo contrário, eu sei porque eu fiquei anos nesse prego. E hoje eu olho para mim, Glauco, não porque eu sou melhor que ninguém, e ninguém é melhor que ninguém. Nós somos, não existe grande nem pequenos. Temos muito que trabalhar. Mas hoje eu olho, eu falo assim, se eu tivesse, e tudo tem um tempo certo, mas se eu tivesse encontrado o que eu sei hoje, a espiritualidade que hoje rege a minha vida, eu teria perdoado mais rápido, eu teria dispensado esse lixo mais rápido, eu não teria ficado. Vamos falar a dar o tempo? Para vocês entenderem quanto tempo foi? 26 anos. Olha, eu tô com 47, já são 47 anos de lixa. Isso porque, assim, para quem é reencarnacionista, o lixo vem bem antes. Para quem não é reencarnacionista, vem lá do berço, vem lá da barriga da mãe. Então, você vê, né, a diferença aí, né?
Então, foram 26 anos nessa loucura, e outra, gente, eram umas brigas, um conflito interno de É. ego, puro ego, porque, não, tem que saber o que aconteceu. Não, gente, deixa tudo isso para trás. Seja livre, leve e solto. E vai perdoar, eu não consigo perdoar. Faz oração do perdão. Faz 7 dias oração do perdão. Quando você achar que está pronta, vai e peça perdão. Pediu perdão, coloca um ponto final. Se a pessoa vai te perdoar ou não, já é um lixo que você descarregou lá, onde É. você catou esse lixo. Você descarrega onde você catou. Deixa lá. Se a pessoa vai te perdoar ou não, é um problema dela. O importante é você ter desbloqueado a sua vida. Entendeu? Hoje, eu olho para mim e eu falo assim, meu Deus, eu tenho 39 anos. Você tem uma ideia, né? Isso tem muito tempo. Hoje eu posso falar com todas as letras. Eu sou a mulher mais feliz. E quando eu me sinto angustiada ou infeliz com qualquer coisa, eu vou no ponto para saber o porquê que eu estou sentindo isso. Em 2 tempos, eu já fico feliz de novo e não quero saber disso, não. Na minha vida, não. Eu quero andar para frente. É para frente que se anda. E é bem o que você falou, essa questão da busca da espiritualidade, que a busca, na verdade, ela vem atrás do conhecimento. Leitura faz muito bem, buscar informação. E quando você adquire esse conhecimento, essa leitura, é, lógico, não vai deixar de estar acontecendo coisas boas e ruins para você, porque nós somos seres humanos, a gente é influenciado pelo meio que nós estamos, né? Então tem altos e baixos, todo momento. Eu tenho, todo mundo tem. Só que a diferença é que quem é mais espiritualizado, ele consegue sair mais rápido. Ele consegue olhar para a situação e não ficar se amargurando. Puxa, né? Ele vai ficar nervoso, tá, mas vai ser tão breve que ele vai conseguir sair tão rápido daquela situação que aquilo não vai ser mais um problema para ele. Ele não vai carregar mais um peso. Não, ele vai eliminar, porque ele sabe, aconteceu o problema, ficou com raiva, xingou, beleza. Não vou dizer que a gente é ser humano, a gente também fica com raiva, eu xingo, né? Sim, eu Mas a gente sai rápido, né? O conhecimento nosso, o estudar, o ler, faz a gente sair mais rápido das situações e parar e analisar. Puxa vida, olha, ó, não, essa corrente não vamos eliminar, vamos perdoar, vamos eliminar isso daí. Para não, né, acrescentar mais coisas, né? Essa é a Ó, diferença. Né? a Andréia escreveu assim, ó, preciso muito disso, entender os meus sentimentos. O primeiro ponto que ela tem que entender é quem é ela. É o primeiro ponto. Quem sou eu? Por que eu tô sentindo isso? E aí você vai fazer uma autoanálise. Tá, eu tô Paula, sentindo. deixa eu Vai só dar, interromper um pouquinho você. A live acho que daqui a pouco vai tombar, daqui a um minuto. Aí eu vou entrar de novo, tá, pessoal? tá. Ela vai tombar e eu já vou entrar de novo com uma nova live, tudo bem? Então vai ser automático aqui, tá? Vamos lá, Paula. Então, e aí tem que entender quais são os sentimentos. Porque nós temos sentimento da culpa, mas a culpa não é sua. A culpa não é de ninguém. Para falar bem a verdade. Que quando você carrega a culpa, mas eu sou culpada porque isso acabou. Eu sou culpada porque fulano. E quando você carrega essa culpa, você acaba carregando, junto com a culpa vem tudo, vem o remorso, vem a mágoa. E você precisa se livrar disso. Porque se você não se livrar disso, começa a bloquear todas as portas que Vai poderia te cair a live, favorecer. Paula. Vai cair a live, já vou iniciar de novo. Peraí que já vai.